recomeçando a sessão do dia 7 de julho, agora na parte da tarde, após o intervalo do almoço. Nós vamos dar prioridade às sustentações orais no número 17 da pauta, que é da relatoria da conselheira Amélia, tá? Depois eu relato aqui que houve duas retiradas de pauta na parte da tarde, o 14 e o 15, tá? Foram retirados de pauta, e aí vamos dar prioridade ao 17 e ao 18 em seguida, mas o 17 é de relatoria da conselheira Amélia. Então, esse é agora que a gente vai relatar. A conselheira, a senhora está com a palavra. Bom, trata-se então de um recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra o acórdão 401.002.052, que por unanimidade de votos deu provimento ao recurso voluntário. Então, a PGFN interpôs o recurso especial, alegando divergências com relação à incidência da CSLL sobre aplicações financeiras de cooperativas de crédito. O despacho de admissibilidade, né, a folha 835, ele foi admitido. Tem aqui, eu trouxe a colação, e houve contrarrazões da contribuinte, pugnando de início pelo não conhecimento e no mérito pela manutenção do acórdão recorrido. Então, basicamente, esse é o mérito. Desculpa, esse é o relatório. Eu vou botar agora a sustentação oral, tá? Só um instantinho. Boa tarde, nobres julgadores. Trata-se de um caso bem simples no aspecto processual. A empresa, na verdade, é uma cooperativa de empregados e não uma aplicadora de recursos de excedentes. Essa cooperativa de empregados nasceu em 1963, quando a então Ródia, com a filosofia francesa de ajuda mútua, incentivou os próprios empregados a se ajudarem, a fazerem uma poupança. E até hoje os empregados daquele local, que é uma fazenda, chama Fazenda São Francisco, que engloba várias empresas, não somente a Rod agora, vem se ajudando. Quando ela nasceu, a Paulínia, que é onde fica a empresa, sequer era uma cidade independente, era uma das fazendas de Campinas. Aí a Ródia abriu uma estrada que chama Estrada da Ródia. Como não tinha hotel na redondeza, eles criaram praticamente uma cidade. Então os empregados moravam nessa fazenda, que era a empresa Ródia, e tinham casas, as suas famílias moravam lá e se ajudavam. Era algo muito famoso na região de Campinas, em Paulínia. E para se ajudar formalmente, abriram uma cooperativa de crédito. Então até hoje, desde aquela época, os empregados guardam dinheiro na cooperativa e a cooperativa ajuda, quando eles precisam, emprestando dinheiro de um empregado para o outro praticamente. Então não é um banco, é uma empresa simples, mas também muito importante para o Brasil, porque foi por meio dela que o cooperativismo foi difundido no Brasil. Então muita da ideia do cooperativo nasceu na cooperativa de empregados Ródia. E o que aconteceu no presente caso? A sobra, o que é a sobra? Os empregados colocam dinheiro, a cooperativa cobra um valor de custo para cuidar desse dinheiro, e quando sobra custo, não usa exatamente o que foi planejado, eles devolvem para os cooperados. Então não é lucro, é uma sobra, é a sobra do cooperativo. No caso concreto, a autoridade fiscal entendeu que essa sobra deveria ser tributada, porque ele entendeu que ainda não se aplicava a isenção da lei, porque tem uma lei expressa dizendo que as sobras de uma cooperativa não devem ser tributadas. Então a autoridade fiscalizadora entendeu que tudo bem, existe a lei, mas no ano que foi autuado não existia a lei ainda. Ocorre que a súmula 83 do CARF entende que essa norma isentiva se aplica inclusive para fatos geradores anteriores
a norma isentiva. Então o julgamento foi unânime, cujo relator foi o presidente da turma. Então todos os julgadores, falei exaltado para ficar claro, todos os julgadores entenderam que aplicava a súmula 83. Se é um julgamento baseado em súmula, não cabe recurso para essa Câmara especializada, essa Câmara Superior. Não há que se falar em recurso se o julgamento em primeira instância foi baseado em súmula, no caso a súmula 83. Isso é o artigo 63 do regulamento interno do CARF. Ele fala, não cabe recurso especial se o julgamento foi baseado em súmula. Então, preliminarmente, o recurso da Fazenda não deveria ser admitido. Sequer deveria ser admitido porque houve um julgamento com base em súmula. E o que fala essa súmula? Ela diz expressamente, o resultado positivo obtido pelas sociedades cooperativas nas operações realizadas com cooperados não integra a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. Mesmo antes da vigência do artigo 39 da Lei 10.865 de 2004. O fato gerador do caso concreto é de 2003. Então a autoridade exigiu contribuição social sobre o lucro de um fato gerador de 2003. Entendeu que a isenção não se aplicava. Tudo bem, a autoridade fiscalizadora fez a parte dela. Mas a súmula 83 entende que não se trata de aplicar a autuação se refere à sobra. Se é sobra, mesmo não sendo um fato gerador, mesmo sendo um fato gerador de 2003, não é para tributar, porque é isento. Então isso foi o entendimento do próprio CARF aplicando a súmula 83. Só que a Fazenda entendeu que o caso concreto, sinceramente não sei de onde que tirou-se esse entendimento, que o caso concreto seria de a possibilidade ou não de aplicar a sobra. O auto de infração nunca falou disso. O auto de infração não falou de aplicação de sobra. Se for revisto o auto de infração, vai ver que ele está dizendo de tributação das sobras líquidas da cooperativa. Por quê? Porque não se aplicava, no entendimento da autoridade, a isenção. É isso o auto de infração. O auto de infração não trata de aplicação da sobra. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que foi debatido. O recurso menciona fato que não ocorreu. Em nenhum momento houve esse tipo de debate. Então, seja porque o julgamento na instância ACO foi com base em súmula, seja porque a Fazenda está inovando, não se pode ser admitido o presente recurso. Ademais, se for se debater, mesmo assim, se era sobra ou não, nós não podemos fazer isso nesse momento. A autoridade fiscalizadora entendeu que era sobra. O CARF entendeu que era sobra. Não podemos agora entrar em fatos para ver se era sobra ou não. A própria cooperativa pediu nos recursos que fosse feita uma diligência anteriormente para ver se era sobra ou não. Não houve essa vontade da Fazenda de se verificar se era sobra ou não, até porque a autoridade fiscalizadora não entrou nesse mérito, se era sobra ou não, se não foi cumprido o contrato social da cooperativa, porque a cooperativa existe para não ter lucro. Se não tem lucro, não há que se falar em imposto de renda e nem de contribuição social sobre o lucro. No caso, houve sobra, é fato, mas a sobra não é tributada. A autoridade fiscalizadora entendeu que é tributada, mas ela não é tributada em razão da norma isentiva. A norma isentiva, segundo a autoridade fiscalizadora, não se aplicava ao caso concreto, por isso que houve a autuação. Mas a súmula 83 diz expressamente que se aplica. Então não se trata o caso de aplicação de sobra, se trata de tributação da sobra. É um caso até simples. Não sei por que a autoridade a Fazenda recorreu de um caso bem simples, né? E poderíamos falar mais sobre o ato cooperado, das normas de cooperação, mas não estamos discutindo aqui se é ato cooperado ou não. O auto de infração sobras são tributadas ou não.
as sobras não são tributadas. Não se trata de lucro, se trata de devolução de adiantamento de despesas. Sobrou dinheiro, não foi necessário usar como despesas da cooperativa, a cooperativa devolveu para os cooperados, como manda a lei do cooperativismo. Se não houve lucro, não há que se falar de contribuição social sobre o lucro. Mesmo que a norma isentiva em 2013 ainda não estava em vigência. Por quê? Como diz a súmula, não há que se tributar sobra, mesmo depois ou mesmo antes da lei isentiva. É isso. É bem simples o caso. Estamos falando de sobra. O auto de infração foi sobre sobra da cooperativa. As sobras não podem ser tributadas por contribuição social sobre o lucro, segundo lei específica, e segundo a súmula 83 do CARF, essas sobras não são tributadas mesmo antes da lei isentiva. Se existe súmula, se estamos falando de sobra, se não foi falado de outro fato, não há que se falar em tributação agora. Então, solicita que seja acatado as contrarrazões e seja negado o provimento ao recurso da Fazenda. Obrigado. Tchau, tchau. Conselheira, pode gerar o voto. Bom, então tratou-se aí de um auto de infração do CSL do ano calendário de 2003. O auto de infração descreve que não houve recolhimento CSL, tendo a interessada apurado base de cálculo e o tributo devido, né? O autuante juntou aos autos do TVF, descrevendo em síntese que, em decorrência do trabalho de revisão interna, apurou falta de recolhimento da CSL referente ao ano calendário 2003, pois houve a declaração da CSLL sem respectivo recolhimento ou confissão. Intimado, o contribuinte alegou erro de preenchimento pela não exclusão do valor referente às sobras. Salienta que a Lei 7689 não prevê isenção de CSL para atos cooperativos e somente a contar do advento da 10864. A DRJ manteve o lançamento. O acordo recorrido afastou o lançamento por entender que as cooperativas são sociedades de pessoas constituídas sem intuito de lucro com o objetivo de prestar serviços aos seus associados. E nos termos do artigo 79 da 5764, atos cooperativos, assim aqueles praticados com seus associados ou pelas cooperativas entre si, não implicam em operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, razão pela qual não se encontra no âmbito da incidência do IRPJ nem da CSL, isso mesmo antes da edição da Lei 10.865. E baseou-se também nos termos da súmula 83 deste CARF. O recurso especial da PGFN baseia-se na incidência de CSL sobre as aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas de créditos, nos termos do artigo 182 e 183 do RIR. E baseado nisso, trouxe o acordo paradigma 0105-153 de 2004. Só que aí eu trago, então, a existência da recente súmula 141, aprovada pelo Pleno em 2019, que menciona exatamente a não incidência do IRPJ e CSL sobre as aplicações financeiras realizadas por cooperativas de créditos, por constituírem atos cooperativos, né? Então, nessa linha, eu não conheço o recurso especial da PGFN. Bom, vamos votar. Não, pode concluir. Não, dentro daquilo que a gente já havia, né, discutido no mês passado, né, então eu, nesse caso, já não estou conhecendo. Então, esse é o voto. Ok. Conselheiro André. Relatora. Conselheira Lívia. Só que o recurso foi interposto já com base no RICAF 2015, né, de 2017 recurso, então nem tem aquela discussão de anterior. Com a relatora, eu só sugeriria que colocasse o teor da súmula CAF 141 na ementa, porque já voltou do CEPOD para mim, para colocar quando eu cito a súmula e não cito o texto. Então, só essa sugestão mais por formalidade, mais com a relatora. Ok. Conselheira Edeli. Uma sequência de erros aqui, mas a solução que deve ser dada, entendo, é a que a relatora deu. O recorrido é um dos paradigmas da súmula 141, mas, de fato, como o patrono bem sustentou, o litígio não era esse, o litígio era a tributação de sobras, era a aplicação de súmula 83, mas o recorrido derivou para a questão das cooperativas de crédito e também decidiu esse tema.
o acórdão, o recurso especial da Procuradoria poderia ser também não conhecido por fundamento inatacado em relação à súmula 83, mas como o recorrido é um dos paradigmas da súmula 141, até sugeriria a relatora fazer esse destaque. Eu acho que a melhor solução para o caso é essa mesmo, acompanha a relatora. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Acompanha a relatora, que também é o caso clássico do parágrafo 3º, né, do artigo 67, que a súmula foi aprovada posteriormente à decisão, eles não está de acordo com a súmula, não há que ser conhecido o recurso. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Caio? Com a relatora, presidente. Eu também. Então, por unanimidade, foi negado o conhecimento, não foi conhecido o recurso por unanimidade, ok? Vamos passar para o 18, que é a real capitalização, do conselheiro André, também tem sustentação oral. Está com a palavra, conselheiro. Pois bem, o item 18 da pauta são recursos especiais interpostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional pela real capitalização em face da decisão proferida aqui no Acordo 11.02.00718 pela segunda turma ordinária da primeira Câmara da primeira sessão, tá? Qual foi dado um próprio recurso para superar uma questão preliminar a respeito do PEC e determinar o retorno dos autos para a unidade preparadora prosseguir com o exame. E aí a matéria devolvida de cada uma das partes onde cada uma delas foi sucumbente, quer dizer, o contribuinte ele protesta por esse retorno, ele entende que não caberia retorno, que o deferimento do PEC já deveria ser conclusivo, definitivo, tá? E a Procuradoria, ela protesta pela superação desse óbice preliminar ali para o deferimento do PEC, tá? Então, a matéria devolvida diz respeito a essas duas questões. Então, aqui, fazendo um breve resumo, é um PEC, né, relativo ao ano calendário de 1997, já o despacho decisório da unidade de origem, a primeira decisão administrativa sobre o assunto, indeferiu o pedido de revisão para dizer sobre a justificativa de que a pessoa jurídica estaria com situação irregular junto ao CADIM e à PGFN no momento em que foi proferida a decisão administrativa, tá? Não na da declaração. Foi apresentada a manifestação de inconformidade que foi indeferida, pelos mesmos fundamentos, por entender que a contribuinte não estaria com a regularidade fiscal comprovada quando da emissão do despacho decisório, tá, da unidade de origem. E foi interposto recurso voluntário, e aí aqui chama a atenção, foi inicialmente, na turma ordinária, foi proferida uma resolução, tá? Essa resolução, ela solicitou à unidade preparadora o seguinte: primeiro, para se manifestar sobre uma existência de irregularidade que poderia impedir a expedição do certificado, tá? Mas aí já tomando como base a data de entrega da declaração, e não a data da emissão do despacho decisório. A decisão ela já trouxe esse outro parâmetro, esse outro marco temporal. E aí, em caso positivo, então, informar qual seria o tributo envolvido, seu valor de fato gerador, né? E, se fosse o caso, alguma existência de outra irregularidade impeditiva. E, enfim, em caso positivo, informar se ainda esse crédito tributário, se houvesse alguma irregularidade, se ele não estaria com exigibilidade suspensa na data da entrega da declaração, tá? Já mudou o parâmetro da data. Esse aí, então, é um daqueles processos que já enfrentamos, em que não há informação
para a pessoa jurídica, sobre quais seriam os débitos em aberto. Tá? Então, aqui, o despacho da unidade preparadora informou que, com relação ao item 1 de mais itens, né, da resolução, como é que ela retornou? Ela informa a unidade preparadora nesses termos, que a SRF não dispõe de informações se o contribuinte estava em situação fiscal regular da data da entrega da IPJ, mesmo porque essa verificação deve atender não só a tributos administrados pela Receita Federal, mas também de outros órgãos, né? Fala da Caixa, né? Fala de outras pendências. E aí, diante desse retorno da diligência, com base nessas premissas colocadas aí sim a segunda turma ordinária deu na verdade foi um provimento parcial, né? Ela supera essa preliminar de deferimento do PEC, mas determina o retorno do processo para órgão de origem para que se dê seguimento ao mérito aí da apreciação desse pedido de revisão. Tá? E aí, como disse, aí as partes ambas interpuseram recursos, cada um se insurgindo contra um aspecto da decisão. O contribuinte, ele interpõe recurso especial com base no paradigma 108.09.536, para entender aí que já os elementos dos autos já conduziriam para um deferimento definitivo do PERC. Fala que bastaria que ela comprovasse que a época da entrega constitui interesse em aplicar parte do imposto de renda e investimentos da FINAI e FINOR. Se ela tivesse comprovado isso, que estaria regular perante o fisco ali, ela já teria, já poderia ter esse PEC deferido. Esses foram os argumentos trazidos no recurso especial do contribuinte. O despacho do exame de admissibilidade deu seguimento ao recurso. Foram apresentadas contra-razões pela PGFN, tá? O qual requer a negativa do provimento por entender que o acordo recorrido não mereceria reparos, vez nesse aspecto, por entender ali a Procuradoria que a emissão de certificados deveria dar uma condição de certeza quanto à opção do contribuinte e cuja competência para apreciar esse mérito não seria da turma que proferiu a decisão recorrida, e sim caberia esse retorno aí dos autos para a unidade preparadora. Sobre o recurso especial da Procuradoria, com base nos paradigmas aqui, 103, 21.478 e 101.9599, discorreu a Procuradoria que a decisão recorrida entendeu que o direito ao incentivo fiscal teria sido reconhecido porque o fisco não teria feito prova a respeito da falta de quitação dos tributos na data da opção, né? Aquela questão o recurso da Procuradoria resgata todo episódio da resolução que aí é encaminhada para a unidade preparadora, se manifestar, então, qual seria os débitos que estariam em aberto, né, que seriam impeditivos da opção. Então, a Procuradoria entendeu que a base da decisão, o racional dessa decisão seria essa, que o fisco não teria feito prova. Então, como ele não fez prova, não caberia esse deferimento. Enfim, no mérito, aí aduz que o artigo 60 teria estabelecido como condição essencial a comprovação do contribuinte, não do fisco, da quitação desses tributos e opções federais quando da época da entrega da declaração, o que, segundo a Procuradoria coloca, não teria ocorrido no caso concreto. Então, ela requer pelo provimento do recurso pela reforma da decisão recorrida. Então, também, esse recurso da Procuradoria teve seguimento por despacho de exame de admissibilidade. E aí, contra razões, a contribuinte, ela primeiro pugna pelo não conhecimento, né, do recurso especial, por entender que os paradigmas apresentariam um entendimento contrário à súmula 37, tá? Além do que o paradigma 101.95.699 teria sido reformado. E no mérito, em contra-razões, aduz a contribuinte que as certidões positivas com efeitos negativos teriam os mesmos efeitos da CND para fins de comprovação de regularidade fiscal e que restaria pacificado no CARF que essa demonstração da regularidade teria como marco temporal a data da entrega da declaração de tributos, tá? E não a data
da emissão do despacho, né, da decisão administrativa, como foi pela unidade preparadora e pela decisão da DRJ. Então, requer ali pelo não conhecimento e não provimento. Então, é o relatório, senhor presidente. Ok, eu vou passar a sustentação, tá? Vou aqui compartilhar o vídeo. Boa tarde, senhores jogadores. Primeiramente, gostaria de agradecer a atenção, ainda que de modo remoto, virtual, e parabenizá-los, né, por, em meio à plena pandemia, estarmos aqui interagindo e dando vazão ao contencioso, que sabemos é tumultuado, não é fácil, mas estamos superando isto de forma remota. Basicamente, serei breve, posto não tratar de um caso que demande complexidade, seja de direito material, seja de ordem processual. E passarei por uma breve síntese do caso, ato contínuo, e após a síntese, vou falar do cumprimento dos requisitos para a fruição do benefício do PERC e, finalmente, a possibilidade deste CARF apreciar a fruição desses benefícios sem a necessidade de remessa dos autos à origem. Pois bem, trata-se de uma manifestação de conformidade apresentada em 2005 contra um despacho decisório que indeferiu a fruição dos benefícios do PERC, basicamente, notadamente, por entender pela irregularidade da situação fiscal da recorrente em razão de inclusão dela no cadastro do CADIM. Bem, temos aqui 2005 a apresentação de uma manifestação de conformidade, ou seja, um contencioso que temos aí perdurando por 15 anos. A manifestação de conformidade foi indeferida, o que ensejou, por sua vez, né, a interposição de competente recurso voluntário. Recurso voluntário foi dado provimento, né? Houve provimento ao recurso voluntário. Porém, e muito embora tenha havido esse provimento, não houve o reconhecimento ao direito para a fruição dos benefícios do PERC. Houve a determinação de retorno dos autos ao órgão de origem, especialmente porque entendeu não tratar de verificar, não se tratava, melhor dizendo, da verificação se a recorrente tinha ou não direito a um benefício ou a um incentivo fiscal. Porém, se tratava da revisão de um pedido feito anteriormente e, portanto, só a autoridade competente na origem teria competência para analisá-lo. No recurso especial, foi demonstrada uma divergência de que esse CARF, uma vez o contribuinte demonstrando sua regularidade, pode reconhecer, sem necessidade de retorno dos autos à origem, os benefícios do PERC. E quais são os requisitos devidamente demonstrados, comprovados nos autos que ressaltamos? Não necessitam de reexame de fatos e provas que demonstram que a recorrente faz jus aos benefícios do PERC. Primeira questão. Quando ela fez o pedido, julgadores, ela apresentou CND. Sabemos, o fisco é criterioso com CND. Se ela tinha uma certidão de regularidade fiscal, à época, evidentemente, a regularidade fiscal dela foi analiticamente verificada. 2 pontos que merecem destaque. O processo administrativo e a inscrição em dívida ativa, que foram objeto de inclusão da recorrente no CADIM, foram objeto de depósito judicial integral em execução fiscal, ou seja, havia pela prescrição do 151 do CTN a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, sem prejuízo da suspensão de exigibilidade do crédito tributário, o próprio Poder Judiciário proferiu decisão excluindo a recorrente dos cadastros do CADIM, ou seja, houve análise tanto do fisco quanto da emissão da certidão de regularidade fiscal, quanto análise do Poder Judiciário quando determinou a exclusão da recorrente dos cadastros do CADIM. Por fim, demonstramos, por meio de uma divergência,
oportuna e tempestivamente acostada ao recurso especial pautado para julgamento nesse próximo dia 7, às 14 horas, item 18, que o CARF entende que, uma vez comprovada a regularidade fiscal do recorrente, ele faz jus aos benefícios do PERC. Não há necessidade, portanto, de retorno dos autos à origem. Essa divergência se amolda perfeitamente ao caso, a perfeita similitude fática, de modo que esse é o objeto do recurso especial. Basicamente, o aspecto nuclear posto ao longo dos autos, desde a manifestação de inconformidade até o recurso especial ora pautado, trata da regularidade fiscal da recorrente. Isso foi devidamente comprovado, cujas razões foram expostas um pouco anteriormente, de modo que esse CARF tem, e como a divergência posta no recurso especial, tem total condição de declarar o direito ao PERC sem a necessidade de envio dos autos ao órgão de origem. Vale lembrar que o envio dos autos ao órgão de origem, sem prejuízo da possibilidade até necessidade desse CARF declarar esse direito como requerido no recurso especial, pode eternizar um contencioso administrativo que perdura há 15 anos. E eternizar um contencioso administrativo vai de encontro e infringe diversos princípios prescritos por meio da Constituição Federal, mais especificamente aqueles prescritos no artigo 37, que prezam de princípios de dever de observância a qual a administração pública está vinculada, como moralidade e eficiência. Por fim, com relação ao recurso especial fazendário, reiteramos os termos expostos nas respectivas contrarrazões de que eles sequer contêm os requisitos necessários à admissibilidade do recurso. Sequer um acórdão paradigma foi juntado, de forma exemplificativa. Então, evidentemente, ele sequer merece ser conhecido. E sendo assim, agradeço antecipadamente a atenção, desejo uma boa sessão a todos e uma excelente tarde, prezando pelo provimento integral do recurso especial interposto e pautado no item 18. Muito obrigada. Conselheiro, pode ir para o voto. Pois bem, como dito, são recursos especiais da PGFN e da contribuinte, sob a vigência do recado trazido pela portaria MF 256, de 2009, e como eu disse, o recurso especial da Procuradoria pretende devolver a matéria relativa a um ônus probatório da regularidade fiscal para fins de deferimento do PERC, e o recurso especial da contribuinte, ela vem pugnar pela ausência, né, da necessidade de retorno desses autos para a unidade preparadora da seguimento à apreciação do pedido. Tá? Então, inicia o exame de admissibilidade. Vou fazer um breve resumo da adesão recorrida e para depois apreciar os paradigmas. A adesão recorrida entendeu que o marco temporal para a comprovação de regularidade seria a data da entrega da declaração, tá, de rendimentos da pessoa jurídica. E que, no caso, em análise, a unidade preparadora, ela teria, entre aspas, né, se recusado de apreciar esse PERC, porque no relatório de diligência informou sobre a impossibilidade de a Receita Federal buscar essa comprovação da regularidade fiscal quando da época da entrega da declaração. Então, aí eu transcrevo o excerto aqui da decisão recorrida. Estamos diante da situação usual de recusa da Receita Federal em apreciar o PERC, em data diferente daquela correspondente à entrega de PJ correspondente, e a falta de possibilidade de comprovar que nessa data existiam condições impeditivas dos efeitos positivos dessa opção. Tá? Então, ela coloca essa questão, e aí, ao final, a decisão recorrida ela entende superada essa questão preliminar, mas entende ser necessário o retorno dos autos para a unidade preparadora. Aí que a decisão recorrida diz, então.
Uma nova posição encaminhada, já que se a unidade, quando der a apreciação, tem que concluir por valores diferentes das sanções do pedido, pode avocar a inconformidade do contribuinte, retomando essa discussão no âmbito do processo administrativo. É que deu uma picotada no que você falou, a frase anterior, só para recomeçar o parágrafo, para ficar claro o seu voto. Ok. Eu estava lendo a conclusão da decisão recorrida a respeito do retorno dos autos, que é o que a contribuinte está protestando, né, que não caberia o retorno. Então, a decisão recorrida ela fala o seguinte, que se faz necessária, com a autoridade de proceder à apreciação do PEC, concluir por valores. Por que se faz necessário? Porque pode ser que a autoridade administrativa, quando proceder à apreciação do PEC, ela pode concluir por valores diferentes daqueles informados no pedido, tá? O que poderia provocar uma inconformidade, retomando sua discussão, litígio. Tá? Então, ela coloca isso. Então, ela encaminha o voto no sentido de que a autoridade administrativa local, competente, afastando-se os óbices anteriormente colocados, proceda à apreciação, a continuidade da apreciação do PEC. Tá? Então, a decisão recorrida, ela se manifesta nesse sentido. Tá? E o recurso especial da PGFN, então, essa é a decisão recorrida. O recurso da PGFN, com os dois paradigmas apresentados, ela busca uma divergência no sentido de que, a interpretação do qual extraiu a PGFN, de que nos presentes autos, ao final das contas, a contribuinte não teria feito prova de sua regularidade fiscal. Tá? E tal ônus teria sido transferido pelo fisco. É o que a PGFN pretende devolver aqui no recurso. E nos paradigmas teria restado entendimento no sentido de que o ônus probatório é da pessoa jurídica. Tá? Então, só relembrando, por que aqui deu-se essa, vamos dizer assim, em tese, a Procuradoria disse que a contribuinte, em tese, não teria feito prova, porque houve uma diligência, houve uma provocação junto à unidade preparadora para que ela detalhasse quais seriam os débitos em aberto, e a unidade preparadora disse que não teria como detalhar. Tá? Então, aí, a Procuradoria entendeu que teria havido aí uma inversão do ônus de prova e que teria sido passado ao fisco. Tá? Então, vamos lá. Sobre o paradigma 101.95.969, escolhe-se que, em sede recursal, a pessoa jurídica apresentou certidões positivas com efeito negativo para a Secretaria da Receita Federal e da dívida ativa da União. Então, comprovando a regularidade fiscal. Por isso, foi dado provimento ao recurso voluntário do contribuinte. É a situação que foi posta nesse paradigma aqui. Tá? No caso, aí até lembrando que nesses autos, o PGFN interpôs recurso especial, que foi apreciado por esse acordo aqui, ainda nesse primeiro paradigma, 9101-00453, cujo provimento foi negado. E a decisão foi embargada pela PGFN, sendo objeto de nova apreciação, com decisão preferida pelo acordo de embargos, que acolheu dos embargos, mas sem efeitos infringentes, quer dizer, manteve-se o não provimento do recurso. Tá? Ou seja, o que a PGFN extraiu dessa decisão é que a contribuinte apresentou comprovação de sua regularidade fiscal, tá? Na data da entrega da declaração de rendimentos. Tá? Então, ela que trouxe aí, teria trazido essa divergência em relação ao ônus da prova. A respeito do segundo paradigma, 103.21.478, a emenda está transcrita aí, e também, na decisão, também restou assentado que a contribuinte apresentou comprovação da regularidade fiscal na época da entrega da declaração. Certidão positiva com efeito negativo. Então, postos o racional do recorrido e dos paradigmas, daí passa a apreciação. A princípio, poder-se falar em divergência, digo, na medida em que a decisão recorrida teria levado em consideração a recusa da unidade preparadora de se manifestar se o contribuinte estaria em situação fiscal regular na data da entrega do IPJ, o que teria transferido o ônus da prova do fisco. E que nos paradigmas o ônus da prova teria cabido ao contribuinte. Contudo, há que se apreciar o contexto dos presentes autos. E, então, aprecio no seguinte sentido. Remeto à resolução. Quer dizer, os presentes autos da adesão recorrida, ela encaminhou uma resolução, 105/1322, no qual o relatório discorre sobre a falta de identificação dos tributos em aberto, que seriam impeditivos,
e que a contribuinte havia alegado que sim, e mais, a contribuinte, em sede de recurso, naquela instância, teria alegado que se encontrava em situação de irregularidade fiscal, inclusive com certidão positiva com efeito negativo. Ela alega no recurso voluntário. Então, aí transcrevo aqui, a decisão recorrida trouxe razões de indeferimento do pedido da empresa, observando que a regularidade fiscal ficou caracterizada em face da existência das pendências aqui. E aí, a resolução, ela coloca, olha, visando essa apreciação do presente processo, a resolução, tá? Apresenta uma deficiência que deve ser sanada, qual seja a apuração da existência de irregularidades na data da opção dos incentivos. E aí, diante desse contexto colocado, que a contribuinte fala que tinha certidão na época, a turma recorrida, ela resolve, né, por uma diligência, para que visando a disponibilização de dados que possam objetivamente existir na data da opção ou eventuais irregularidades fiscais, propõe a conversão do julgamento em diligência, tá? Para a unidade local, tá? Para aí averiguar esses 3 pontos que foram já ditos no relatório. Ver se havia, a unidade preparadora informar se havia alguma irregularidade na época da entrega da declaração, caso positivo, informar, detalhar tributo, faturador, né? E, caso positivo, se ainda esse crédito estaria com exigibilidade suspensa. E aí foi o que colocamos no relatório. A unidade preparadora falou que a SRF não tem como informar isso, né? A unidade preparadora deu essa resposta em sede de resolução. Então, entendo que aqui o recorrido ele se ampara aí em circunstâncias fáticas bem particulares, bem distantes aí dos paradigmas, tá? Coloca aqui, contribuinte apresenta em sede de recursal comprovação de regularidade mediante apresentação de certidão positiva com efeito negativo. A autoridade administrativa teria considerado como dado de comprovação a relativa ao despacho decisório, não a emissão e não a entrega da declaração. Não haveria identificação dos tributos em aberto, e nem se estariam com exigibilidade suspensa. E, provocada, a Receita Federal não teria se manifestado, alegando que o órgão não teria condições de apresentar um detalhamento ali dos possíveis débitos impeditivos da fruição do PER. Tá? Então, entendo que os elementos que estão presentes nesses autos não se encontram, estão ausentes dos paradigmas. Os paradigmas, as razões de decidir passam distante das circunstâncias fáticas aqui postas e que foram decisivas e influenciaram de fato a formação da convicção da turma recorrida. Tá? Então, são elementos não trazidos nas razões de decidir dos paradigmas, que estiveram distritos ao fato. O que o paradigma foi? Aquela situação ideal. O contribuinte trouxe documentação da regularidade fiscal no decorrer da fase contenciosa. Tá? Então, não teve, os paradigmas não trataram das particularidades colocadas nos presentes autos. E aí, até o último exercício do teste de aderência, entendo que não há como verificar como os colegiados dos paradigmas, diante dos fatos particulares aqui no caso, se manifestariam. Quer dizer, eu não sei como os paradigmas, os colegiados dos paradigmas se manifestariam e se o racional trazido pelos paradigmas seriam suficientes para reformar a decisão nesse ponto, tá? Então, diante do exposto, senhor presidente, entendo que não deve ser reconhecido o recurso da Procuradoria. Posso prosseguir? Ok, prossegue no conhecimento e a gente volta ao conhecimento da Fazenda do contribuinte, ok? Sobre o recurso do contribuinte, foi apresentado o paradigma 108.09.53b. Para defender a tese no sentido de que, para a fruição do benefício do PER, bastaria essa comprovação que a época da entrega da IPJ teria a pessoa jurídica regular perante o fisco, sem necessidade do retorno. Então, é a reclamação em torno do retorno. Tá? Aqui, transcrevo a emenda e aí digo, consta na decisão que, tendo o contribuinte efetuado a juntada de documentos probatórios, não haveria impedimento legal de deferimento. Então, a dizer que essa decisão foi objeto de recurso especial
contribuinte para devolver a matéria relativa à correção do benefício, mas é para devolver matéria relativa à correção do benefício com a taxa Selic, tá? Não, cujo provimento foi negado. Mas, então, não tem repercussão aqui, né, na matéria que está sendo posta. De qualquer forma, nesse caso, entendo que o do contribuinte, para o recurso do contribuinte, a divergência então se demonstrada conforme a conclusão do despacho de admissibilidade. Ambos os acordos analisaram o PEC e concluíram que a regularidade fiscal, sendo que no recorrido decidiu-se pelo retorno dos autos à unidade de origem para prosseguimento da análise, e no paradigma concluiu-se pelo deferimento do PEC. Tá? Então, para fins de conhecimento, voto no sentido de conhecer do recurso do contribuinte. Então, em relação à admissibilidade, concluindo, voto para não conhecer do recurso da Procuradoria e para conhecer o recurso da contribuinte. Ok. Conselheira Lívia, já está em condições de votar? Só o conhecimento. Está com o microfone desligado. Só o conhecimento, acompanho o relator nos 2 recursos. Ok. Conselheira Edeli. Sem querer conturbar, mas eu acho que eu vou divergir do André nos 2 pontos. O caso é muito sui generis, né? Lendo o acórdão recorrido, eu vejo aqui no voto condutor a primeira conclusão, na esteira da jurisprudência dos colegiados, segundo a qual a ineficácia deve ser avaliada por ocasião da formulação da opção. Então, a questão da verificação dos débitos. Porém, essa conclusão não esgota o assunto, que em seu desdobramento foi adequadamente apreciado pelos conselheiros Dr. Wilson Fernandes Guimarães, não fala em qual acordo, também da Quinta Câmara do Primeiro Conselho. Esse entendimento aqui, expresso pelo Wilson, vem... O PEC não representa pedido de concessão ou reconhecimento de incentivos fiscais. Visto sob essa ótica, não se amoldam à exigência do artigo 60 da 9069. Diante do exposto, entendendo que o PEC, por não representar pedido de concessão, não se subsume à norma trazida como fundamento para a verificação da situação fiscal 60 da 9069, devendo, em razão disso, ser objeto de apreciação por parte da autoridade administrativa competente. Então, concordo com essa conclusão e se apresenta mais adequada à situação, tanto por sua ordem lógica quanto por seus efeitos processuais. A Quinta Câmara vinha decidida no sentido de que o provimento de recurso representava a confirmação dos dados contidos no PEC, o que eliminava sua apreciação formal material. Essa distorção é corrigida pela nova posição hora encaminhada, que determina o retorno. Então, eu estou entendendo pelo voto condutor do recorrido que ele está dizendo que o artigo 60 da 9069 não pode ser oposto como requisito a ser observado para fins de concessão do PEC. E nisso eu acho que ele tem divergência em relação aos paradigmas indicados pela Procuradoria, porque a prática foi e ainda e está indiretamente consolidada na súmula 37, de que a regularidade fiscal é um requisito a ser observado para deferimento do PEC. Então, se o acórdão ele é confuso, mas está me parecendo por essas expressões, por esses parágrafos de conexão entre as teses, que embora ele tenha transcrito, inclusive transcreve uma tese lá da minha antiga da RJ, né, quanto à necessidade de observância de verificação da regularidade fiscal na data da entrega da declaração. Mas, na sequência, quando ele invoca o voto do Wilson, sem trazer referência de qual acórdão, mas ele vai dizer que não tem que ser feita a verificação da regularidade fiscal. E aí me parece que o recurso da Procuradoria deveria ser conhecido. Já em relação ao recurso do contribuinte, aí eu discordo também, porque eu acho que ele não deveria ser conhecido, porque as circunstâncias fáticas são diferentes. Quando ele afasta a regularidade fiscal como requisito, ele determina o retorno para que seja verificada, para que seja analisado o pedido de revisão apresentada pelo contribuinte, não mais com esse óbice. Passado o óbice, restitua. E o paradigma que o contribuinte trouxe, ele tem uma circunstância que para mim está bem claramente descrita,
Quando o contribuinte apresentou o PERC, naquele caso paradigmático, 108.09536, havia uma discussão quanto à retificação de DIPJ e era basicamente esse o pedido do contribuinte: eu quero todo o meu incentivo porque eu retifiquei a DIPJ no curso do período e vocês tomaram a retificadora errada, a declaração errada para fazer os cálculos. E aí tem todo o relato aqui de que a delegacia, de fato, tá bom, sua DIPJ foi entregue no mesmo período, ok, mas eu não vou lhe reconhecer porque você tem débito. Então, a delegacia analisa o pedido de revisão e traz o artigo 60 como óbice. Afastado o artigo 60, eu não vejo nenhuma outra argumentação, ele simplesmente afasta aqui as pendências decorrentes do artigo 60 e, por isso, defere o PERC, porque não sobra outro problema para ser verificado. Então, eu não consigo inferir pelo paradigma que foi trazido se essa turma, nessas mesmas circunstâncias do recorrido, ele decidiria sim também por supressão de instância. Eu posso não ter atentado direito para o voto do André, mas eu não consigo ver essa construção de supressão de instância no paradigma do contribuinte. E quando eu vou para circunstâncias fáticas, eu também vejo que elas são diferentes. Então, com o risco de uma análise apressada, mas eu li e reli nos pontos em que eu acho que eram relevantes para a minha conclusão, eu vou divergir nos dois pontos: para conhecer do recurso especial da Procuradoria e para não conhecer do recurso especial do contribuinte. Ok. Conselheira Amélia, como a senhora vota? Eu vou acompanhar o relator. Fui eu. Conselheira Viviane, como vota? Então, em relação ao recurso da Fazenda, estou concordando com a conselheira Deli, que vou divergir do relator para conhecer. Acho que cabe aqui a apreciação. E em relação ao recurso do contribuinte, aí eu já não conheço também. Então, eu vou acompanhar o relator do contribuinte. Então, minha divergência é parcial. Conheço ambos os recursos. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Eu acompanho o relator, presidente. Conselheiro Caio? Com o relator, presidente. Bom, eu vou acompanhar o relator também, porque realmente foi uma análise muito rápida. Eu poderia até pedir vista, mas eu acredito aí que a gente tenha contemplado aí, existe realmente essas particularidades, mas nesse caso aqui, eu vou acompanhar o relator, tá? Vamos passar para o mérito, então. Então, foi por maioria, não conhecido o recurso da Fazenda e conhecido o recurso do contribuinte. Então, relator, pode passar o mérito vencido da conselheira Edeli e a conselheira Viviane, que deu o segmento parcial, né? Conheceu parcialmente, não conheceu o recurso da... Desculpa, gente. Não conheceu o recurso da Fazenda, não, conheceu o recurso da Fazenda e conheceu o recurso do contribuinte. 2 conhecimentos, né? A Edeli foi 2 não conhecimentos, certo? Não, RESP da Fazenda, conhecido por maioria, divergindo Edeli e Viviane. RESP do contribuinte, conhecido por maioria, divergindo Edeli. Conhecido por maioria, divergindo Edeli. Ok, obrigada, Edeli. Então, vamos para o mérito agora. Então, o mérito a respeito do recurso do contribuinte, que vem pugnar pelo retorno dos autos para a unidade preparadora, né, para dar seguimento a essa apreciação do PERC. Entendo que não lhe assiste razão. Eu faço uma breve digressão ali da legislação. Digo que o PERC não representa um pedido de concessão de reconhecimento, mas sim de reexame, não obstante a imprecisão processual da nomenclatura, que fala em revisão, tá? Vou buscar esse conceito aqui, entendo que é uma reexame, não uma revisão. Transcreva aí o 126 do decreto 7574
de 2011, que regulamenta o PAF, que dispõe aí no artigo 126 sobre o PEC, tá? E aí ele até fala no parágrafo 3º, o disposto no presente artigo obedecerá ao rito processual do decreto do PAF, tá? Então, entendo aqui que, no caso, há um ato administrativo específico liberando sobre a expedição em cada exercício para essa pessoa jurídica optante, do extrato de conta corrente, contendo valores efetivamente considerados como imposto e aplicação dos fundos de investimento. E, precisamente em face desse ato, tem a contribuinte a opção de apresentar o PEC, obedecendo-se ali o rito previsto no PAF, que trata precisamente da possibilidade, aí eu vou buscar um reexame da matéria devolvida pela parte, por meio de defesa prevista na legislação processual. Enquanto que, para as matérias não devolvidas, o PAF estabelece a concretização da pletuzão, coisa julgada administrativa. Então, nesse contexto, os presentes autos são parados pelo rito processual previsto pelo PAF, o contribuinte valeu-se dos meios de contraditório e ampla defesa a seu alcance, mediante a apresentação, primeiro, da manifestação de conformidade, e depois da interposição do recurso voluntário e, agora, do especial. E na medida em que se abre essa possibilidade de reexame e que a instância primitiva manifesta-se estritamente sobre questão preliminar, está bem, até está literal no voto da decisão da unidade preparadora, ou seja, requisito específico relativo à falta de comprovação de regularidade fiscal. Cabe, então, o retorno dos autos para apreciação dos demais requisitos, tanto de ordem formal quanto de material, com base nos artigos aqui do RIP. Então, até trago o excerto do despacho decisório, tá? Primeira decisão. Item 9. Antes de apreciar o pedido do interessado, o pleito interessado quanto a seu mérito, convém verificar em caráter preliminar, né? Então, pronto, aí ele deixa bem claro aí que a apreciação dele, sobre até a própria ótica da unidade preparadora, deu-se em caráter preliminar, no requisito de ordem formal. Se o mesmo poderia usufruir em questão, considerando que dispõe a legislação que rege a matéria, né, que aí seria a questão estritamente da comprovação, né, da regularidade fiscal. Então, eu entendo, aí eu interpretei a decisão recorrida de outro jeito. Tá? Então, entendo nesse contexto, entendo que não há reparo a fazer na decisão recorrida, quando determina o retorno dos autos. Eu nem busco os fundamentos anteriores ali, porque até a minha construção é um pouco diferente. Então, realmente, o caminho que eu voto seria de autoridade administrativa, afastados dos óbitos anteriormente colocados, proceda a prestação do pedido quanto à sua materialidade e adequação. E isso retomando-se, obviamente, o rito processual do PAF, conforme disposto no decreto 7524, tá? Então, é uma leitura um pouco diferente, realmente, do que é trazida pelo recorrido, tá? Mas trago uma perspectiva processual mais em termos ali do que está uma interpretação, tentando interpretar de maneira integrada aí o que traz o PAF, o que traz o PEC, como o PEC é inserido dentro do PAF, e aí até de maneira até bem expressa, né, no decreto 7574, tá? E para dizer aqui, então, que realmente aqui estamos sujeitos ao PAF e temos matérias aqui, temos matérias que podem ter uma apreciação, sim, em sede preliminar, sem se apreciar o mérito, como foi o caso, e então, que nos presentes autos aqui, a própria decisão, primeira decisão administrativa, deixa claro que ela se manifesta em caráter preliminar, sem apreciar nenhum mérito do pedido. Então, por isso que agora, nesse momento, uma vez superado esse óbice, então, para fins de evitar a supressão de instância, caberia aí o retorno dos autos para a unidade preparadora dar o prosseguimento da apreciação do PEC. Então, senhor presidente, voto no sentido de não conhecer o recurso da Procuradoria, né, de conhecer e negar provimento ao recurso do contribuinte. Ok. Conselheira Lívia. Eu tive a curiosidade, porque essa questão de retorno, no caso de deferimento do PEC, a gente já votou o PEC várias vezes e nunca eu tinha visto retorno, né? Sempre defere o PEC e está deferido, ponto. Com base nessa discussão da súmula 37. A gente defere a súmula 37
eu olhei todos os precedentes que informaram o paradigma, nenhum deles determinou retorno. Então, talvez a questão seja peculiar, como a Ideli falou, e eu não tive a iluminação de compreender tudo, até pela rapidez aqui, de compreender tudo que foi colocado, mas talvez o caso do contribuinte seja muito peculiar mesmo, porque me incomoda determinar o retorno num caso, sendo que a gente nunca fez isso antes, ou eu nunca tinha visto. Conselheiro Sei que o André quer falar, mas só, assim, eu olhei todos, nenhum fala retorno, eles falam, no máximo eles falam assim, eu defiro a análise do PERC, e aí não dá para entender se ele está deferindo a análise do PERC e mandando retornar ou não, mas nenhum fala de retorno especificamente, tem essa dúvida, enfim. Okay. Mas entendo que o caso só para votar, entendo que o caso do contribuinte é peculiar, o caso específico que ele falou antes de analisar o pleito, quanto ao seu mérito, então, assim, ele não analisou o mérito mesmo, nesse caso aqui, a ementa está condizente com isso, supressão de instância, nesse caso, voto com o doutor André, só queria deixar, assim, talvez eu estou entendendo alguma coisa diferente aqui, o André vai falar agora, mas realmente me surpreendeu o retorno. Ok, passo. Bom, então agora eu devolvo a palavra para o relator. Tá, em janeiro, doutora Lígia, nós votamos, eu mesmo, votei um lote de processos de PERC e alguns com retorno, tá? Porque a senhora começou a falar, eu não tive tempo de conferir aqui, mas em janeiro eu tive vários processos, nem todos foram objeto de retorno, mas alguns foram objeto de retorno, pelo menos uns 3 ou 4. Eu estou até abrindo um por um aqui, porque a pessoa falou que causou surpresa, então realmente aqui eu acho que eu tenho que esclarecer a questão, porque aqui, ó, primeiro, já achei um, é o do Itaú Rente, eu não estou com, aqui eu estou com eu estou com o número do processo, 13.807.00.15.28.2013. Ele aqui tem, ó, conhecer, negar provimento ao recurso e determinar o retorno dos autos, tá? Para o prosseguimento da apreciação do PERC. Então, assim, em janeiro, esse é o primeiro que eu achei aqui. Deixa eu achar aqui uma pasta com decisões, porque eu abri uma pasta que não é... Não, eu achei vários seus com retorno, e quando não tem retorno, o senhor até observar, não estou determinando retorno porque aqui foi analisado. Nos seus casos eu vi isso sim, só nos da súmula. É que nenhum deles parece que demonstra, então fica estranho. Mas enfim, tá. Os seus votos de janeiro eu achei até, eu vi que tá. Tem alguns com retorno aqui. E assim, a questão da súmula, a súmula nesses casos, muitas vezes ela não é aplicável integralmente. Aqui a gente aplicou a súmula em termos da delimitação do marco temporal. Ó, aqui é a data, que inclusive é o que está no próprio recorrido, ele já aplica a súmula ao dizer que o marco temporal é a entrega da declaração de rendimentos, né? O recorrido já traz isso com muita clareza. Só que aqui eu tenho alguns passos a mais aqui, né? Tem alguns elementos a mais que não são, temos ali a questão da resolução, temos ali a questão da manifestação da Receita Federal dizendo que não conseguiu encontrar os débitos, não tinha como apresentar quais os débitos, né? Nós temos aqui alguns elementos fáticos próprios que impedem aqui a aplicação pura da súmula no caso concreto. Mas aqui eu tenho, em janeiro eu citei esse, e tem mais alguns aqui que eles determinam sim o retorno. Aqui, ó, tem um outro aqui, tá o CARD, é o 9101004625, retorno dos autos, tá? Então, aqui nós temos, assim, em janeiro agora desse ano, nós julgamos alguns processos no qual se entendeu essa questão de se houve uma análise preliminar e, por isso, caberia o retorno dos autos, tá? Ok. Conselheira Lívia, então, só recapitulando como é que vota? Com o relator, presidente. Ok. Conselheira Ideli. Voto com o relator, só queria esclarecer a questão dos precedentes da súmula, né? Eu trabalhei na revisão dessa súmula. Pode acontecer nos casos em que é negado provimento ao recurso, né? De simplesmente prevalecer o ato anterior, né? Onde você dá... Então, é difícil você pegar só pelo dispositivo e dizer que não foi determinado o retorno, né? Às vezes só o dispositivo ele não é
não é suficiente para isso, né? E o caso concreto aqui é justamente porque eu entendi ele sui generis que eu acompanho o relator. É o caso tem expressamente a locução lá da DRF de que não vai apreciar os motivos os outros motivos, né, para se prender apenas a irregularidade. Então, com o relator. Ok. Conselheira Amélia? Também vou acompanhar o relator no despacho que indeferiu ali o pedido de revisão. Ele é claro, né, acho que no item 9, no sentido de que, em caráter preliminar, antes de adentrar o mérito, que ele criou esse óbice. Então, a gente afasta esse óbice e retorna para a DRF. Então, eu acompanho o relator. Perfeito. Conselheira Viviane? André levantou a mão. Mas eu também acompanho o relator, tá, presidente? O senhor quer falar, conselheiro André? Não. Conselheiro Toselli? Eu sempre julgo no sentido que a Amélia falou. Quando você afasta o fundamento da negativa, a minha consequência lógica baixa para análise. Então, nesse sentido, eu acompanho o relator. Conselheiro Caio? Eu acompanho o relator e também reforço que a cláusula da súmula 37 ela não é de resolução do litígio, né? Ela é muito mais então a aplicação dela permite N soluções finais processuais, como aí no caso o adequado agora é realmente esse retorno. Conselheira Lívia? Não, só para deixar, eu não quis dizer que a súmula se aplica aqui não, tá? Eu só quis dizer que, por curiosidade, eu fui olhar a súmula e vi que em os casos que parece que ela determina o retorno é uma coisa muito velada, e tem vários casos que nega provimento, enfim. Então, e não lembrava dos casos de janeiro, desculpa, pandemia talvez, mas achei casos do Dr. André, sim, em que ele faz essa observação, mas não deu tempo de analisar tudo para ver que isso é uma posição do colegiado. Mas tá claro agora. Perfeito. Então, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso, tá? Então, proclamando o resultado completo. Resp da Fazenda, negado conhecimento por maioria, vencida a conselheira Edeli. E Viviane. Resp do contribuinte, conhecido por maioria, vencida a conselheira Edeli. No mérito, foi negado provimento por unanimidade, certo? Então, agora, só recapitulando aqui, no item 14 da pauta TES, foi retirado de pauta ontem, tá, gente? Então, não estava na pauta anotada de vocês. Não consta essa observação. Foi retirado ontem da minha relatoria, tá? Pelo próprio contribuinte, pedido do contribuinte, tá? O item 15 da pauta também foi retirado, Porto Seguro, que é de relatoria da conselheira Lívia. E aí, agora a gente passa para o item 16. Acabamos com as sustentações orais do dia. E aí, a gente passa para o item 16, que é a recorrente à Fazenda Nacional, a recorrida é a Unimed, conselheira Amélia. A senhora está com a palavra, conselheira. Bom, é um recurso da Procuradoria contra o acórdão 1102000102, em que foi dado provimento ao recurso voluntário. A PGFN opôs embargos de declaração que não foram admitidos, conforme o despacho de folha 610. Então, esse recurso especial, ela alega divergências jurisprudenciais com relação à descaracterização da falta de recolhimento de imposto de renda declarado, já que era incumbência do fisco distinguir as receitas provenientes da contratação de serviços médicos das receitas provenientes de atos não cooperativos. Então, o despacho de admissibilidade, ele admitiu, né, o recurso da Procuradoria, com base aqui em dois acordos. Também ele se baseou na decisão que rejeitou os embargos de declaração. O contribuinte apresentou contrarrazões, alegando, enfim, pela manutenção do acórdão recorrido. Então, vou ao voto. Ele tratou de um auto de infração de imposto de renda nos calendários 97 a 2000, em razão da exclusão indevida de resultados positivos provenientes de atividades praticadas pela cooperativa. A DRJ manteve o lançamento, então, no parte do conhecimento, então,
Ele foi admitido com base nesses dois paradigmas, 101.95.678 e 203.08521. Trago aqui a ementa, né, dos dois casos. Então, no primeiro, se a contabilidade da sociedade cooperativa não segregou contabilmente o resultado dos atos cooperativos de atos não cooperativos, bem como não permite distinguir as receitas, segundo sua origem, submete as mesmas regras de tributação que se obrigaram as demais pessoas jurídicas. E no segundo, também, se a escrituração da sociedade cooperativa não segregar as receitas e despesas e custos segundo sua origem, atos cooperativos e não cooperativos, ou ainda, se a segregação feita pela sociedade não estiver apoiada em documentação hábil que legitima, o resultado global da cooperativa será tributado por ser impossível a determinação da parcela não alcançada pela incidência tributária. Então, em ambos os paradigmas, verifica-se que trata de autuações de cooperativas que não apresentaram segregações contábeis necessárias a se auferir a parcela de atos não cooperados. E aqui eu trouxe alguns trechos desses acordos paradigmas. Eu não consegui copiar aqui, por isso que eu colei o trecho, né? Em que é clara essa questão da segregação contábil. Dessa mesma forma, o outro é o paradigma apresentado, né? Então, intimado a se manifestar, demonstrativo de composição das receitas com cooperados e não cooperados, especificando a natureza de planos, empresa, particular, adicional, serviço prestado, intercâmbio, câmara de compensação no período X, não tendo, entretanto, sido capaz de comprovar a receita dos atos cooperativos e não cooperativos. Então, em ambos os casos, a cooperativa foi, por diversas vezes, intimada a apresentar a contabilidade, segregando os atos cooperados e não cooperados, e, diante da não apresentação, foi tributado seu resultado global ou considerado como exclusão indevida. E é justamente nesse ponto que difere o caso em estudo, em que o acordo recorrido utiliza como premissa para afastamento do lançamento. Então, aqui trechos do recorrido, né? A fiscalização afirmou que a comercialização de plano de saúde não poderia ser considerado como ato cooperativo, de modo que a receita oriunda dessa comercialização deveria ser levada à tributação. No presente auto de infração, ao invés de discriminar os atos cooperativos de atos não cooperativos, a fiscalização preferiu lançar o tributo, utilizando como base de cálculo toda a receita auferida pela empresa, fato que maculou o auto de infração como um todo, não restando outra alternativa senão o expurgo dos valores lançados. Ou seja, atribuinte que, em razão da fiscalização não distinguir dentre as receitas decorrentes do plano de saúde da cooperativa quais eram aquelas decorrentes de atos cooperativos ou não, simplesmente considerar que toda essa receita seria decorrente de atos cooperativos, o auto de infração não poderia prosperar. Pelo TVF, percebe-se tal exposição na conclusão assim relatada. Depreende-se, por conseguinte, interpretando-se a legislação acima mencionada, mais precisamente o parecer normativo 3880, que é fiscalizada por contratar com a clientela, a preço global não discriminativo, fornecimento de serviços de terceiros ou coberturas de despesas com diárias e serviços hospitalares, serviços de laboratório, item subitem 3.2 do citado parecer, pratica na realidade ato jurídico não cooperativo, diversos dos legalmente permitidos e com características de seguro-saúde. Assim, entendo eu, que o caso não é similar àqueles trazidos pelos acordos paradigmas, em que se verifica que houve intimação para que a cooperativa apresentasse segregações e, diante da não apresentação, houve incidência total. Ou seja, a falta de intimação é um ponto crucial no entendimento que acaba por diferir dos casos apresentados. Caso houvesse intimação da cooperativa e ela respondesse, e ainda assim o acordo recolhido entendesse pelo afastamento pela mesma razão, entendo aí sim haveria similitude necessária. Então, diante dessa falta de similitude fática, voto por não conhecer o recurso especial da PGFN. Ok. Conselheiro André? Acompanho a relatora foi bastante feliz aí na contextualização em que se deram aí os paradigmas, né, bastante atenta aí nos fatos precedentes aí que balizaram aí a formação da convicção dos paradigmas, tá? Realmente aqui os paradigmas estão tratando dessa questão da falta de segregação. E nos presentes autos aqui, até fazendo uma leitura do auto de infração, principalmente aqui, me parece que aqui realmente a questão é muito mais próxima da questão do direito, a respeito de se dizer se seria ato cooperado ou não a comercialização desses seguros, né? E aí é por isso que
a autoridade fiscal se entregou. Até ela coloca no começo da autuação que, ó, as receitas são de dessa comercialização de acordo com a autoridade atuante. Está picotando, mas pode resolver. Parece que realmente é função que nos comunica com os partidos. Conselheiro André, picotou. Isso, enfim, a matéria trazida nos presentes autos. Conselheiro, picotou tudo. Alguém me escuta aí? Tá. Toda a sua fala final foi picotada. Todos concordam que foi picotada? Sim. Tá, só um instantinho que ele tá, momentaneamente, saiu para voltar. Só um instantinho. Retornou o conselheiro André, estamos votando o processo número 16 da pauta da conselheira Amélia, recorrente Fazenda Nacional, Unimed, recorrida. Então, no momento, o conselheiro André acompanhou a relatora e ele estava explicando o motivo pelo qual ele acompanhou a relatora na sua conclusão de não conhecimento do recurso da PGFN. Por favor, conselheiro André. Sendo breve na conclusão, está cortando? Não entendi. O senhor está explicando, o senhor está elogiando o voto da relatora, eu estou apertando a tecla SAP aqui. O senhor elogiou o voto da relatora e a relatora foi muito feliz na composição aí do voto dela e vamos em frente. Pode continuar. Então, é isso. Acompanhe a relatora na integralidade por entender que a matéria aqui dos presentes autos diz respeito a muito mais uma questão de direito à comercialização dos planos de saúde, se a comercialização dos planos de saúde seriam ou não atos cooperados, tá? E os paradigmas trazidos, como colocado pela relatora, eles estão devolvendo a matéria relativa aí, já é um aspecto procedimental dentro da autuação fiscal, que seria relativo à necessária segregação aí de receitas tributáveis e não tributáveis. Então, acompanhe a relatora. Ok, agora deu para ouvir bem. Conselheira Lívia, como vota? Acompanha a relatora. Conselheira Edeli. Sim, é todo esse o problema, né, dos processos da Unimed, né? A gente tem esses dois grupos de litígio mesmo, né? A questão das intimações e, uma vez feitas as intimações, se a segregação é necessária. Então, realmente, a Procuradoria não foi feliz na escolha dos paradigmas e eu acompanho a relatora. Ok. Conselheira Viviane. Eu acompanho a relatora, no conhecimento. Ok. Conselheiro Tozelli. Eu também acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Caio. Com a relatora, presidente. Posso só aproveitar? Claro, por favor. Doutor André, eu acho que eu identifiquei um padrão. Quando o André fala um pouco mais devagar, não picota. Então, eu acho que é uma questão do processamento do dado de áudio. Então, o meu voto é com a relatora e fica aqui o registro para o futuro. Talvez, se o doutor André falar, eu não gosto, mas falar um pouco mais devagar, ter paciência, que eu pessoalmente acho muito difícil, mas eu acho que aí não iria picotar. Ok, eu também voto com a relatora, então foi não conhecendo o recurso da PGFN por unanimidade, ok? Agora passaremos para o número 19 da pauta de relatoria da conselheira Viviane, também recorrente Fazenda Nacional, recorrido ao Laboratório Santa Cruz, análise clínica EPP. Por favor, conselheira, a senhora está com a palavra. Então, recurso da Santa Cruz, né? Só um minutinho. Estou abrindo aqui o meu. Na pasta. O recurso aqui é da Fazenda. Então, recorre em face do acórdão 201-00551, que decidiu
sobre os serviços hospitalares, a caracterização, então, à luz do entendimento do STJ, sede repetitiva, a expressão de serviços hospitalares para fins de quantificação do lucro presumido por meio de percentual mitigado de 8%, inferior àquele de 32%, dispensado ao serviço em geral, deve ser objetivamente interpretado e alcança todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, mesmo eventualmente prestadas em ambientes externos ou por outras pessoas, como laboratórios. Então, essa foi a ementa. Aqui o auto de infração, então, deve ter origem ao presente processo, em razão da constatação de que o contribuinte optou pelo lucro presumido com o percentual de 8% da sua receita bruta, desde 2006, ao apreciar, então, a impugnação da RJ considerou procedente, manteve, e o recurso voluntário, então, foi dado provimento. O recurso da PGFN, especial a essa Câmara Superior, defende a existência de divergência, então, acerca da equiparação dessas análises, em serviços de análises clínicas a serviços hospitalares, para fim de aplicação desse percentual de 8% na aplicação do lucro presumido. Então, ela traz paradigmas aqui das antigas câmaras do Instituto Primeiro Conselho de Contribuintes, que fazem a distinção em relação à configuração da prestação de serviços hospitalares com aplicação do percentual de 8%, seria necessário existir infraestrutura física condizente com custos relevantes de equipamentos, mão de obra especializada, prestação de serviços médicos, enfermagem e hotelaria hospitalar. Então, nesse sentido, e considera que serviços de análises clínicas, o segundo paradigma, serviços de análises clínicas, a prestação de serviços de análises clínicas não se confunde com a prestação de serviços hospitalares, havendo opção pelo lucro presumido, será pelo coeficiente de 32%, e cabe a prestação de serviços em geral. Então, ela alega essa divergência, aponta razões, artigo 5º da Lei 9245/95. Então, se situaria tão somente a prestação de serviços hospitalares, traz interpretação doutrinária. Então, defende que a legislação, é claro, estabeleceu o percentual de 32%, e o alcance da expressão serviços hospitalares deve ser restringido, não somente a atividades típicas de hospital, e o contribuinte não exerce essas atividades. Então, pede o provimento do recurso com a reforma do acordo recorrido. O presidente da Câmara deu seguimento, o contribuinte foi cientificado e não apresentou contrarrazões. Esse é o breve relatório, presidente. Pode passar para o voto, Cíntia. Com conhecimento aqui, o recurso, a competência dessa Câmara para conhecimento, e registro que o recurso foi admitido, o contribuinte não apresentou contrarrazões, todavia considera necessário, então, a análise a respeito desse conhecimento no momento, entender que restaram descumpridos. Os requisitos de admissibilidade estão fixados pelo artigo 67, no anexo 2 do RICAF 2015. E, recentemente, a CARF editou a súmula 142, trata exatamente da possibilidade de equiparação de serviços hospitalares das atividades voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo que eventualmente prestadas por pessoas jurídicas diversas de hospitais, excluindo-se apenas as simples consultas médicas. Então, eu transcrevo o texto da súmula, que até 31/12/2008, são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas. O acórdão recorrido, então, apreciando no lançamento fiscal referente ao exercício de 2016, adota o entendimento posteriormente positivado na súmula CARF 142, tendo concluído que a atividade de laboratório de análises clínicas, sendo voltada à promoção da saúde, não se tratando de meras consultas médicas, equipada à prestação de serviços hospitalares, deve ser submetida ao percentual de lucro de 8% da receita bruta mensal. Então, aqui enquadra-se exatamente perfeitamente na previsão regimental do artigo 67 do RICAF, parágrafo 3º. O acordo recorrido foi julgado em 2001 e a súmula foi aprovada recentemente, em 3 de setembro de 2019. Nesse sentido, eu não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional. Esse é o voto, presidente. Ok, conselheiro André. Acompanha, relator. Conselheira Lívia. Acompanho. Conselheira Edeli. Acompanho, só registrando a reformulação do entendimento da reunião passada, né? O resto é anterior ao RICAF 2015, né? Mas estudando a jurisprudência concluímos que
que essa vinha sendo a orientação de não conhecer do recurso especial aplicando o RICARF 2015. Perfeito. Acompanho a relatora. Perfeito. Conselheira Amélia. Acompanho a relatora também. Conselheiro Toselli. Com a relatora, presidente. Conselheiro Caio. Com a relatora. Eu também. Então, foi negado o conhecimento por unanimidade ao recurso da PGFN. Vamos passar para o 20 logo, conselheira Viviane. Presidente, o recurso também é dos mesmos moldes, também da Fazenda, que são consultórios médicos Souza Alves. Aqui, o recurso em face do Acórdão 1803-002072, 2014, considerou que serviços de simples consultas médicas não estão abrangidos pela alíquota reduzida para a presunção do lucro presumido, sujeito ao imposto de renda da pessoa jurídica, aplicando-se as receitas de serviço de densitometria óssea, aplicando-se apenas as receitas de serviço de densitometria óssea comprovadamente oferidas pelo contribuinte. Então, cito o resto da STJ. Aqui, o que aconteceu em 2004, o contribuinte, consultórios médicos Souza Alves, apresentou pedido de restituição, valor referente a pagamentos a maior da RPJ, que teria realizado entre abril de 97 e janeiro de 2003, sendo tributado com base no lucro presumido. O contribuinte aplicou, durante aquele período, percentual de 32% da sua receita bruta na base de cálculo da RPJ, entendendo posteriormente que poderia ser aplicado percentual de 8% pelo ato de serviços profissionais por ele prestados serem equiparados a serviços hospitalares. Então, ele apresentou o pedido de restituição, que foi indeferido pela delegacia de origem, sob os argumentos que os pagamentos realizados antes de 99 não poderiam ser restituídos, por estarem decaídos, e a atividade desenvolvida pelo contribuinte não se equipara à prestação de serviços hospitalares. Ao apreciar a manifestação de conformidade, a delegacia de julgamento considerou improcedente, contendo a decisão por indeferimento, conformado, o contribuinte apresentou um recurso voluntário, e a terceira turma especial da primeira sessão entendeu que eram necessários maiores esclarecimentos do contribuinte. O meio de resolução, então, converteu o julgamento em diligência, para que a unidade de origem identificasse precisamente os serviços médicos prestados pelo contribuinte. Com cumprida a diligência, elaborado o respectivo relatório fiscal, os autos retornaram e a turma especial deu provimento parcial ao recurso voluntário. Então, exatamente nos termos da emenda que eu já fiz a leitura. Cientificada dessa decisão, a PGFN apresentou o recurso especial, endereçado à Câmara Superior, defendendo a existência de divergência acerca da possibilidade de equiparação de serviço diagnóstico e radiologia a serviços hospitalares para fins de aplicação do percentual de 8% na apuração do lucro presumido. Então, o ponto aqui é exatamente a parte que foi dado provimento, na equiparação desse serviço diagnóstico e radiologia. A PGFN sustenta que a conta teria entrado em divergência com outros precedentes, em que, no sentido que as atividades prestadas por clínicas como contribuinte não se equiparam a serviços hospitalares. Indica, então, como paradigmas. Outro acordo, que traga os emendas, acordos paradigmas, então, da turma especial também 1801, lucro presumido de serviços hospitalares, serviço à saúde, coeficiente de apuração. Ele considera que a prestação de serviço na área de saúde não se confunde com a prestação de serviços hospitalares, devendo restar comprovado os autos que a pessoa jurídica exerce efetivamente funções inerentes à internação de pacientes, antes da edição da Lei 11.727/2008, que introduziu novas atividades ligadas à área de saúde. Então, no favor fiscal de redução do coeficiente para a apuração do lucro presumido, de 32% para 8%. E outro precedente mais antigo, então, em relação à clínica de diagnósticos, para que reste configurada a prestação de serviços hospitalares, com aplicação de percentual de presunção de lucratividade de 8%, necessário existir infraestrutura física condizente com custos relevantes de equipamentos e mão de obra especializada, bem como a prestação de serviços médicos, de enfermagem e hotelaria hospitalar. Após defender, então, a existência de divergência, alega em síntese que o artigo 15 da Lei 9345, quinta e da MP 93, determina atividades de prestação para atividades de prestação de serviço em geral, inclusive prestados por sociedades civis. Então, os serviços de diagnóstico de imagem não estão englobados no conceito de serviços hospitalares. O artigo 27 da IN 480 traz definição de serviços hospitalares. Então, os requisitos seriam cumulativos, não se poderiam conceber serviço de diagnóstico por imagem, como densitometria óssea, como serviços hospitalares.
Então, toda a receita bruta feita pelo contribuinte no período de discussão deve ser tributada, submetida a percentual de presunção de lucro de 32%. Requer que o recurso seja provido para reformar o acordo recorrido. Foi dado seguimento, o recurso da Fazenda, o contribuinte cientificado não apresentou contrarrazões. Então, esse aqui também é o relatório. Gente. Pode passar para o voto, conselheiro. E o voto aqui é exatamente no mesmo sentido, a aplicação da súmula CAF 142, que todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas. Então, nesse caso, o acordo recorrido apreciou o crédito tributário referente ao período 97 a 2002, deu provimento parcial, dando concluído que para a prestação na parte referente ao serviço de densitometria óssea, comprovadamente as receitas oferidas pelo contribuinte nesse serviço estariam submetidas ao coeficiente reduzido. Por isso foi dado provimento parcial. E aqui, nesse sentido, também se enquadra o recurso, no momento, ao presente artigo 67, parágrafo 3º. Então, a súmula foi aplicada posteriormente, aprovada posteriormente, está aplicando ao caso o voto por não conhecer do recurso da Fazenda. Ok. Conselheiro André, como vota? Acompanho a relatora. Ok. Conselheira Lívia? Acompanho. Conselheira Edeli? Com a relatora. Conselheira Amélia? Acompanho a relatora. Conselheiro Toselli? Acompanho a relatora. Conselheiro Caio? Com a relatora. Eu também. Então, da mesma forma, negado conhecimento por unanimidade ao recurso da PGFN. Gente, vamos fazer um intervalo de 15 minutos, tá? Que a gente passa para os processos de amanhã, tá bom? Até já, então. Da manhã. Da manhã. Não é de amanhã, é da manhã. Fabemar, pode parar a gravação, por favor?